Fala galera, exercício número 8 Enem 2018, Prof. Rod na área. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel de aro 15 polegadas para o aro 17 polegadas, que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são: elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável e aumentar a velocidade; abaixar a posição, elevar a posição, abaixar a posição. Então, está falando aqui primeiramente sobre o centro de massa, né? Centro de massa, então, a gente vai ter então aqui as rodas do veículo, né? E o centro de massa vai ser aquele ponto que a gente consegue equilibrar o veículo, né? Lembrando que levamos em consideração sempre todas as medidas, as dimensões do veículo, né? E também, claro, a concentração dos seus pesos e tudo mais. Geralmente o centro de massa então do veículo está um pouquinho mais à frente por causa do peso do motor, né? O motor um pouco mais pesado, mas gira em torno aqui, né, dessa localização mais ou menos do centro de massa. Então, se eu botasse aqui um pininho, eu conseguiria equilibrar, né, o meu carrinho nesse centro de massa. O que vai acontecer então se eu aumento um pouco as minhas rodas, né, de 15 para 17? Então, fazendo um aumento, né, vamos botar aqui um grande aumento nas minhas rodas, certo? E o carro sendo o mesmo, então vamos dar aquela exageradinha, né, para ficar mais bonito o desenho. O que vai acontecer com o seu centro de massa, né? O seu centro de massa, ele tende então a aumentar um pouquinho, certo? Por quê? Porque essa altura total aumentou, né? Então a altura total do carro era uma tanta e essa altura, devido ao aumento da roda, aumentou um pouquinho. Seu centro de massa automaticamente aumenta. O que acontece com o centro de massa mais alto num carro, né? Para quem já viu, né, tinha um vídeo famoso antigamente que era então aqueles Mercedes Classe A, que é um carro um pouquinho mais quadradinho, assim, vou desenhar ele de frente, né? Então aqui era a parte da frente, os faróis e tal, e aqui era o vidro e tal, o motorista aqui. E tinha um vídeo desse carro, né, um carro bem quadrado, né, com umas rodinhas. As rodinhas não eram tão altas, mas era um carro bem quadradão, né? E o que acontecia? Um carro um pouquinho alto, assim, tinha um teto um pouco alto, e ele fazia uma curva, certo? No que ele fazia uma curva, né, o seu centro de massa, então, tende a permanecer na sua inércia, o carro capotava para o outro lado. Por quê? Porque o centro de massa era muito alto, certo? Esse carro aqui não foi bem projetado. Pelo centro de massa ser muito alto, o carro não conseguia tombar. E é por isso então que um carro de Fórmula 1, né, se a gente for desenhar um carro de Fórmula 1 de frente, é um carrinho aqui que ele é bem baixinho, o cockpit do piloto aqui, né? Então é um carrinho aqui, aerodinâmica, as asinhas e tudo mais, bonitinho. E o centro de massa de um carro de Fórmula 1 é muito embaixo, né? O que possibilita ele fazer uma curva sem possibilidade de que ele capote, certo? Carros mais altos, então um caminhão, então, se fizer uma curva muito fechada, o risco de capotamento é maior por causa desse braço de alavanca que se forma aqui, o centro de massa tende a cair. Então, quanto maior, mais alto o centro de massa é, mais instável ele fica. Então, se eu botar aqui, elevar a posição do centro de massa do veículo tornando mais instável, sim, essa informação é verdadeira. Abaixar a posição? Não. Elevar a posição tornando mais estável? Também não. Abaixar a posição do centro de massa? Não. E elevar a posição tornando mais estável? Também não. Só nessa questão do centro de massa a gente já mata o problema. Porém, né, esse é um problema também de MCU, velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro aumenta. Será que é verdade? Então, se a gente olhar para uma roda, a gente tem a velocidade da roda aqui, né, medida como o quê? Velocidade, então, a distância pelo tempo, certo? Distância, então, falando de uma roda, 2πr sobre o tempo, ou simplesmente, né, que a gente gosta de fórmulas do do MCU, perdão, 2πr vezes f. A frequência do giro da roda continuaria o mesmo, né? A minha roda continuaria girando porque é o motor que faz a roda girar. Porém, eu tenho um raio agora maior, eu tenho um aumento no raio. Aumento no raio vai então diretamente aumentar a minha velocidade, se eu mantenho o mesmo giro. Esse carro então vai mais rápido do que indica o velocímetro. Então tá aí uma dica boa, né, para quem quer aumentar um pouquinho a velocidade do seu carro, podendo trocar então
o diâmetro aqui das minhas rodas. Feito, pessoal? Aproveitando aí para se inscrever no canal e continuar com dicas e explicações como essa. Lembrando que a gente também tem canal no YouTube e, além do canal do YouTube, a página do Instagram, né? Lá a gente tira dúvidas, recebe as mensagens por direct e grava vídeos conforme vocês vão pedindo. Certo, pessoal? Abraço!